Bom dia, Tudo Azul, mais um programa Tudo Azul. Ao meu lado, Regina Ferrari, que nome, hein? Regina Ferrari. E nós vamos fazer mais um programa, olha, são 5 anos de programas. E às vezes o pessoal fala, pô, mas você um dia faz outro dia você faz futebol, outro dia... Mas a ideia do programa é essa mesmo. Essa variedade. E a gente lança a filosofia sempre algumas coisas novas, que é o seu caso. Não muito nova, porque eu já fiz aí uns de 3 a 4 programas de 5 anos a respeito de administração especializada. Eu acho muito importante isso aí. Porque se um país quer ser um país importante, se o país quer ser um país desenvolvido, ele não pode deixar de se ater em algumas coisas que são importantes. A primeira coisa que eu acho importante, que nós temos a dificuldade muito grande cultural, é a organização. O que quer dizer essa sua experiência? Se você quer chamar de coach, quer chamar de outra coisa, mas o que quer dizer é essa linha mestra que se chama organização empresarial, organização individual. E em cima disso, eu chamo o coach de bombril, né? Ele tem 1001 utilidades. Então vamos lá. Na verdade, o coach ele tem sido utilizado como 1001 utilidades, mas a função principal do coaching é ajudar o indivíduo a levar ele. Vamos supor, vou até voltar um pouco antes de dar essa definição. O primeiro conceito que se tem de coaching é da era medieval, onde seria o cocheiro, que estaria levando você de um determinado ponto a outro, que essa que é a função exata que nós temos. Como que é feito o trabalho do coach? É uma metodologia que vai trabalhar com foco na solução, o desenvolvimento melhor dos potenciais da pessoa para que ela consiga ter estratégia e consiga desenvolver as melhores características que ela tem inata para chegar em determinado objetivo. Como que nós poderíamos começar a trabalhar? Porque eu acho que a grande dificuldade de vocês implantar alguma coisa é que se implanta coisas às vezes em consultório. E você não tem, existiram algumas tentativas, mas você não tem esse aspecto mais global da coisa, governamental, né? Exatamente. E que seria muito importante você começar a colocar líderes, a começar por currículos escolares. Né? Como que você trabalha isso? O coach, ele na verdade, hoje em dia, pelo menos no Brasil, a gente tem uma cultura maior de estar trabalhando os processos com o adolescente já na faixa dos 16, 17 anos. Porque qual que é o princípio básico que eu vou trabalhar para o desenvolvimento da metodologia? É entender o que aquela pessoa busca, qual que é o objetivo dela. Então, a questão da gente trabalhar isso num nível escolar mais jovem, com pessoas mais jovens, seria a questão de você trabalhar mesmo a liderança dos professores, a maneira de você criar uma cultura de que a criança passe a pensar por ela mesma, que isso não existe. Que não é emprego do pai. Que não é emprego do pai, exatamente. Hoje a nossa cultura é seguir Hoje é muito comum eu pegar clientes que estejam na faixa dos 17, 18 anos, que a família, você chega para a pessoa e fala, não, você já tem toda a estrutura. Vou dar um exemplo, por exemplo, você seja advogado, então você já tem toda uma estrutura para trabalhar, a família toda é tradicionalmente de advogados, então você vai seguir essa linha também. Mas não é aquilo que a pessoa quer, ela não sequer, talvez ela tenha as características necessárias para ser um bom advogado. Então o coach, ele vai trabalhar primeiro isso, o coach ele não vai, diferente da consultoria e do mentoring, eu não vou chegar para uma pessoa e falar para ela, olha, você vai seguir por isso, ou dar opiniões naquilo que ela deva fazer. Esse é um ponto importante, porque existe muito pais e mães nos assistindo agora, e eu acho e a grande dificuldade é o reconhecimento. Então, para que se reconheça, isso é uma coisa, Regina, que vai para a vida toda. E nós temos aqui na nossa associação, aqui no Falcão Azul, nós temos pessoas que já trocaram de atividades N vezes, porque não se encontraram. Agora, existem técnicas, ferramentas, o coaching funciona a nível desse reconhecimento. Uma pessoa de 16 anos, ela tem a capacidade de se reconhecer como uma profissão que ela vai levar para a vida inteira. Porque o pai acha que o Dr. Kilder é muito legal, então meu filho vai ser médico. O outro, eu sou advogado, eu já tenho escritório, amanhã depois eu vou pôr o filho para trabalhar para mim. Mas será que isso traz nesse menino uma realização pessoal? Exatamente. Um processo de coaching, para a gente entender melhor como que ele funciona, você tem... Estou tentando, hein? Se você colocar coaching no Google, vão aparecer inúmeras características de coach. Você vai ver, como você falou, desde coach sexual... Por que todos são carecas? Eu não sou. Existem inúmeras funções que aparecem hoje em dia. Mas o principal... O coaching em si, ele tem 3 pilares. Você teria o coach de vida,
que ele trabalha com toda a parte referente a objetivos que são que tem a ver com os relacionamentos. 3 pilares, peraí. Você vai falar 3 pilares, é opinião comercial. Tá ótimo, então a gente fala no próximo. É o pilar básico para mim, o comercial. Você vai falar sobre os 3 pilares e nós vamos falar um pouco de esporte, né? Porque o programa é um programa de academias, que é importante, porque tem muita gente morrendo aí por falta de instrução, de uma cobertura, de um acompanhamento de um coach. Morrendo assim no bom sentido mesmo, né? Com diabetes, morrendo com problema de coração. No bom sentido é ótimo, né? No bom sentido, que seria, se ele se tratar, seria no bom sentido. E os caras não querem saber, agora estão nos assistindo lá, comendo uma bolacha, tomando cerveja, né? E vamos que vamos. Até já! Muito bem, voltamos. Bom, hoje estou conversando com Regina Ferrari, né? Coaching. E Regina, nós terminamos com os 3 pilares, né? Pilares. Não com os 3 pilares. Então vamos lá. Então você tem o coaching de relacionamentos, que hoje em dia você escuta, você fala assim, mas tem coach sexual, coach de relacionamento, para casamento, e tudo isso envolve o quê? Quando você tem objetivos relacionados... Então para aí, esquece os pilares. Coach de relacionamento, eu gostei. Que eu já ouvi falar em coach de casamento, coach de emagrecimento, coach de academia, coach... Caramba! Então vocês querem abraçar o mundo... Isso aí, na realidade, está me cheirando mais uma parte de administração social, uma coisa... Porque depois você já entra em outros coaching, né? Então, o que acontece? Todos esses coaches que você citou, eles são coaches referentes a relacionamentos, a objetivos pessoais que a pessoa vai ter. Então, eles entram na categoria de... Vou te dar um exemplo, para tu entender em casa. Mim. Hoje eu estou gastando... não casei ainda, mas estou com uma pressão desgraçada para casar. Mas quando eu vou me casar, é 300, 400 mil reais, casamento simples. Aonde que o coach entra nesse casamento, nessa problemática toda? Como que você funciona? Casamento é só emocional ou você vai dar um aconselhamento do melhor casamento? Como que eu organizo essas finanças todas? A parte que mais eu gosto de ser coach é que você nunca trabalha com o problema, você só trabalha com a solução. Certo. Então, se a partir do momento que esse valor torna-se um problema para você, por exemplo, a gente vai, ok, como que você pode resolver isso? Qual outra maneira que você pode resolver isso? Que outra maneira você pode fazer um casamento desse nível, de 300, 500 mil reais, como você falou, mas não gastando esse valor? Certo. E aí, você me deu o estado atual que você está aqui, você ainda não casou e você vai casar. O estado desejado, fazer um casamento que seja um casamento, no mínimo, que eu considere o que eu considere desejável, digno com os meus sonhos. Primeiro, você me define o que é desejável, como seriam os seus sonhos. Depois, você querendo esse tipo de casamento e não tendo esse valor, como você, dentro das suas posses, pode fazer para conseguir esse casamento. E aí é incrível e é maravilhoso você ver o processo, como as ideias elas vão surgindo para que isso se realize. Então, eu não vou trabalhar com o problema, como você vai resolver o problema, eu não vou trabalhar com isso. O que eu vou te questionar é como você, dentro da tua realidade atual, pode chegar onde você está querendo. E aí vai um pouco do conceito que a gente falou da era medieval do cocheiro, da onde você está para onde você quer chegar. Só que esse caminho que vai ser trilhado, eu não vou te falar como fazer, vou fazer você descobrir como você pode fazer isso. Que você pode fazer. Você vai dar vários caminhos para Não, eu vou te questionar como você pode achar, quais os caminhos que você pode encontrar para chegar lá. Se pegar, mas não adiantou. Porque se você falar, eu te dou vários caminhos, aí não adianta nada. Eu te dou 300. Depois nós temos a questão que seria do coaching executivo. No coaching executivo, a principal diferença, quem está pagando o processo é a empresa. Então, a empresa ela tem um objetivo ou ela tem algum executivo que foi promovido, ele precisa desenvolver determinada competência e o coach vai trabalhar nisso.
Dentro do coach executivo, eu posso trabalhar individualmente com os líderes da empresa que precisam desenvolver alguma competência ou precisam chegar a uma solução, ou eu posso trabalhar com team coach, que tem muito a ver com um time de futebol, com esse tipo de coisa que a gente estava falando. Eu enxergo bem porque isso funciona muito bem. Eu já participei de várias reuniões assim coletivas, eu acredito muito no coletivo, né? E realmente a gente tem um resultado muito claro porque as pessoas individualmente, a coisa em gerenciamento individual ele é muito complicado. Principalmente quanto mais especializado a pessoa é em determinada função, mais complicado é a parte gerencial para ele. Você já percebeu isso? Então eu acho que esse trabalho coletivo é importante. E principalmente tudo que envolve relacionamentos, né? Às vezes você está numa empresa que você fala, nossa... Você matou, né? Porque normalmente o especializado ele não se envolve em relacionamentos, né? Então, e dentro do trabalho do coach, por exemplo, você faz uma análise comportamental e aí você entende por que a característica daquela pessoa faz com que ela desenvolva ela reaja de determinada maneira. Quando você trabalha o team coach, geralmente a gente trabalha com uma turma de 6, 8 pessoas, você pega um objetivo comum e o que você vai questionando? Você tem uma meta, precisa chegar nessa meta. Como que vocês poderiam ajudar a chegar nessa meta? Você pede comprometimento. Além de você explicar, a pessoa vai ter muito claro onde ela está, aonde ela vai chegar e elas vão trazer como que elas podem fazer. Então, ela se compromete com o mesmo objetivo. O team coach, eu particularmente hoje acho, em resolução para grandes empresas ou para pequenas e médias também, uma das melhores oportunidades que a empresa tem para desenvolver e para atingir mais rapidamente os objetivos. Uma pergunta para você. Eu em 1970, fica na sua, em 1970, eu comecei a gerenciar o primeiro clube, 1970. Passaram-se alguns anos. Como que um coach conseguiria trabalhar? Porque tudo que eu vejo em relação à presidência de clube, gerência de clube, eu olho assim com ceticismo, porque eu falo, puxa, mas depois de 45 anos, eu vou escutar um cara falar alguma especialidade numa área que eu participei de toda, fui fora, fui para a Europa, fui para os Estados Unidos, fui estudar essas coisas. O que para mim serviria, eu ia numa reunião de coach, tudo assim, olha, você vai se atualizar, coisas lá, mas assim, para nível de experiência. Como que você vai pegar um monte de coroas como eu, assim, colocar uns 30 e falar, bom, agora vou dar, você consegue chegar lá, vou dar uma aula para você na especialidade deles. Como que um coach ia se portar ali? Isso acontece não só, como você está falando, em questão de idade, como, por exemplo... A indústria, né? Não, mas às vezes você tem um jovem empresário que ele conseguiu ganhar muito dinheiro. Você quer ver uma experiência? O diretor do Google, foi sugerido que ele tivesse um coach. Ele falou, não tem mais nada para aprender. Eu tenho sucesso, eu sou jovem, ganho o dinheiro que eu tenho, eu nunca precisei de um coach. O que o coach vai fazer diferença na minha vida agora? Certo. E justamente hoje ele é uma das pessoas que mais apoia a necessidade de você ter um coach. Porque justamente por tantos anos está fazendo a mesma coisa, mais automaticamente ainda está funcionando o teu cérebro nas soluções daquilo que você tem para fazer. Então, um team coach, por exemplo, você quer fazer alguma mudança dentro do clube e eu estou dando um exemplo, né? Como que poderia ser feito. Você quer fazer alguma mudança e não sei, quer fazer alguma coisa de forma diferente. Então, você vai juntar várias pessoas que têm experiência de anos e que já deram certo o que elas fizeram e vai ficar cutucando a pessoa para que ela pense em novas maneiras de fazer ou aquilo que ela já fez ou coisas diferentes do que já foram feitas. Eu perguntei isso que eu fui a pessoa que mais precisei de coach. Até eu tenho uma grande amiga que era coach, você conhece a doutora Ivani? Sim. Então ela que deu bons conselhos e me organizou bastante. Eu perguntei para ver como você ia sair, mas é incrível. São essas pessoas que mais precisam, que são as pessoas mais desorganizadas, né? Assim, você pensa que sabe tudo e depois isso serve para empresário, serve para dona de casa, serve para professor, porque quanto mais você vai se especializando em determinadas coisas, você vai criando muitas arestas. E você não consegue recolher isso no cesto. E às vezes, assim, uma que você acaba criando muitos vícios, acaba sempre fazendo do mesmo jeito, porque aquele jeito já deu certo, já está comprovado que vai dar certo, você vai fazer. Exatamente. Ou tudo acaba acontecendo sozinho. E não é isso. Sempre tem muita coisa para você, em qualquer idade que você se dispõe a fazer coach, você passa a se apaixonar pela vida e descobrir quantas coisas você ainda pode fazer. Para o telespectador é importante o seguinte, esse poder de transferência.
o poder de transferência de coisas que funcionam, coisas boas. Aí eu não gosto de entrar nesse aspecto, mas o nosso país, especificamente, ele está precisando de muita transferência positiva, muitas coisas positivas. E isso, por incrível que pareça, transformam em dinheiro, transformam em bem-estar, né? Isso é importante. E principalmente as pessoas terem noção daquilo que elas estão fazendo. Você não se espanta, não, que eles vêm me visitar todo. Você vai ir no programa, gostam coisa do programa. linda. Né, Mel? Que lindo! Olha bem pra lá. Tem mais um aqui, tem mais um. A Bidu e a Mel, olha. Coisa linda! Mas a Mel, ela gosta, vocês são. Tudo bom? Eles tudo erraram, bem? né, o programa, mas eles estão sempre aqui. Daqui a pouco. Nada, deixa eu participar. Vai ser uma participação especial. Tchau, Que gracinha! Então, o que nós estamos falando é esse poder de transferência. E quando você tem esse autoconhecimento, o poder que você passa a ter é muito maior. E você sentindo aquilo, você consegue contagiar as pessoas ao teu lado. Então, principalmente no momento que a gente vive hoje, é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento para elas contagiarem o maior número possível de pessoas, para que as pessoas tenham o objetivo do que elas querem. Qual é o raio de ação hoje do trabalho de vocês? É outra deficiência que eu enxergo. Eu posso falar, porque eu já vi que você assimila bem as coisas, a Mel não desistiu. Que existe, como a coisa é boa, ela tomou um raio da cidade de pessoas que têm um poder aquisitivo bom e ela parece que se fixou ali. Mas eu estou vendo que a falha hoje dessas tecnologias, como o coaching, existem outras tecnologias, não somos só coaching, nós temos outras tecnologias, mas elas se acomodaram num nicho da sociedade, elas ficaram, porque o retorno econômico é muito grande, quando as pessoas se atêm ao coaching, elas percebem que a coisa realmente é organização, qualquer organização no Brasil funciona, que nós somos muito carentes disso. Agora, eu não vejo uma disseminação assim, nessa preocupação na área escolar, na área educacional. As pessoas parecem que têm assim, uma certa dificuldade em entrar em determinadas áreas, não porque as pessoas não queiram, os professores de coaching não queiram, que existe uma dificuldade natural também. Existe isso, eu posso falar para você. Eu, por exemplo, dentro da Ferrari Coach Brasil, hoje eu mandei e-mails, entrei em contato com escolas oferecendo o serviço de uma maneira acessível que fosse, e as pessoas elas não retornam, elas não têm interesse, elas não veem o retorno daquilo. Se você for pesquisar em questão Estados Unidos, Europa, Canadá, em todas as escolas praticamente você tem um coach dando aconselhamento. E aí eu vou voltar a falar dos 3 pilares que o senhor tinha deixado de falar o terceiro, que é o coaching de carreira. Então, que atua... Olha que eu falo em tripé. Não, você vai falar do tripé, eu vou falar do terceiro. Me deixa falar do tripé, então. Tem o terceiro, que é o coaching de carreira. Que vai no que você está falando. Que vai dentro das escolas. É fundamental você ter isso dentro de um terceiro ano colegial, dentro do ensino médio, para que a pessoa consiga ter uma noção melhor, que ela consiga ser mais assertiva naquilo que ela está fazendo. Agora, um coach que está funcionando é o coach de academias, por incrível que pareça. São pessoas que estão entrando principalmente na área de emagrecimento. Eu já li isso, que existe até, entra em outras áreas, muitas pessoas não gostaram muito, né, que na área de alimentação, né, os nutrólogos, mas entra numa área de que você tenta fazer uma organização e parece que essas operações bariátricas, essas coisas não são tão importantes quando a pessoa assimila o espírito de que ela é que tem que emagrecer. Eu acho que quando se entra no coach, ou coach em cima disso, é importante e funciona. Em alguns casos funciona. Em alguns casos funciona. Vou até te dar um exemplo de uma coisa, o que é importante, a questão da pessoa entender, primeiro, o que ela está fazendo na academia, o que ela está buscando. Muita gente, volto a falar daquilo que a gente estava falando das academias, de eu me inscrevo numa academia, eu começo aí, depois eu paro, porque eu não vejo ganho. A partir de um tempo, eu particularmente não vejo ganho naquilo. Quando você faz um acompanhamento no coach, por exemplo, tem uma cliente que ela... Quer tabela ou o que é? Você faz um acompanhamento de tabela? Tabela? Quanto está pesando? Quando não. Não, você vai... Isso, o personal trainer e o nutrólogo que vai trabalhar essa questão do outra quanto. Coisa. Não, o coaching. Como que o coaching entra para uma vai... pessoa gorda que quer resolver seu problema?
Por que você quer fazer isso? O que te leva a ter essa vontade? Como que você vai fazer esse tipo de coisa? Por exemplo, você tem uma pessoa que seja obesa e que vai para uma academia, começa a emagrecer, dali a pouco, num determinado momento, estou te falando um caso real de uma cliente, começou a querer emagrecer, foi para a academia, começou a perdeu peso. Num determinado momento parou, voltou a engordar. Por quê? Ela ouviu um colega do marido falando para o marido dela, falou, olha, ela está emagrecendo muito, fica de olho que ele vai ficar com, que você vai perder ela para alguém, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela, no caso, a relação dela com o marido era mais importante do que ela querer emagrecer de fato, então ok, então se para não perder meu marido eu preciso me manter gordinha, eu vou me manter gordinha. Então quando você faz o coach, você vai entender o porquê que a academia não está dando certo para você até agora, então. E eu não vou te perguntar, descobrir essa resposta te perguntando. Exatamente essa pergunta, o porquê que não está fazendo. Eu vou fazer outras perguntas que te levem a essa resposta, a você descobrir qual é a resposta. No caso dela, estava pesando quando você quer ter um objetivo, esse objetivo vai ter consequências. Ok, o meu objetivo é perder peso, mas ele tem uma consequência que envolve terceiros. É muito importante que você chega no ponto que eu já cheguei várias vezes. A pessoa chega aqui, obesa, tá perto. Bom, aí existe essa área de manutenção. Essa área é um problema muito grave, porque tem a parte emocional, tem a parte espiritual, tem a parte da pessoa nunca tá legal. Eu sinto que ela já emagreceu, já podia parar, não, daqui a pouco ela quer engordar um pouquinho, daqui a pouco ela quer emagrecer outro pouquinho, daqui a pouco... E mais, um problema eu tenho seríssimo. Eu já cheguei aqui na academia, nós temos, imagina você, um ambiente que você tem quase 90 mil associados. E nós temos muito casos, dava para escrever vários livros de vários casos, mas eu já tive alguns casos, quase 10. Pessoas chegaram aqui obeso, né? A pessoa nunca fez educação física e ela começa a fazer, começa a ter resultado, e começa a fazer e tem resultado. Essa pessoa, se você fechar a academia um dia, ela é capaz de ficar aqui na porta, ela se torna um vício. E aquilo é compulsivo, ela vai fazendo, ela começa com 1 hora, 2 horas, 3 horas, tem pessoas que ficam 4 horas fazendo isso, se faz uma aula ela faz disso, isso um hábito e acaba... Eu acho que é um problema de coach, né? Isso você fazendo o acompanhamento com o processo de coach, você vai fazer com que a pessoa entenda o que está levando ela a fazer dessa maneira obsessiva isso que ela está fazendo. Todos os hábitos, as pessoas acabam criando hábitos e depois elas têm que se desfazer deles, ou pelo menos entender o que levou aquilo. Porque eu acho muito importante e assim, tem que ter um estudo mais aprofundado, esse tipo de coisa que você falou, que tem pessoas que são viciados ao alcoolismo e eu falo, esse cara nunca vai parar de beber. Eu não sei o que é a luz que dá, cara, eu já vi pessoas pararem naquele dia e nunca mais. Às vezes, uma pergunta que você faz para a pessoa, uma pergunta uma coisa que você fala para ele. É a questão dele ter um insight de entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Que na verdade não é o beber, alguma coisa que ele está bebendo por causa de alguma coisa, ele está fumando por causa de alguma coisa, ele está vindo na academia, passando 10 horas na academia por algum motivo. O que você vai fazendo? Perguntas para que a pessoa entenda. Então, esse rol de perguntas que vocês fazem é para ver se disparam um desses gatilhos. Exatamente, exatamente. Que pode, às vezes, não sair na hora, como eu te falei. Às vezes pode não sair na hora, uma semana depois o cara está na casa dele, foi dormir, pumba, ele teve um insight, perdeu. Parou de fumar, ou parou de beber, ou parou. Ou ele é chamado por um doutor. Tem um doutor famoso aqui em São Paulo, que ele para qualquer negócio. Não, que ele para qualquer negócio. O doutor Einstein. Doutor Einstein. Se o doutor Einstein chamar, o cara para qualquer negócio. Ele para na só ele mesma fica hora. entubado esses 4, 5 dias lá, olha, ou isso não precisa de insight. Ele sai de lá, vai sair numa tranquilidade, não precisa coach. Sai zen. E brincando, parece que a coisa está tão arraigada, está tão desgastada aqui no nosso país, que o programa Tudo Azul está tendo uma grande audiência. Chega a chegar segundo no horário. E às vezes a gente está fazendo uma entrevista como a nossa aqui, as pessoas param e falam, puxa vida, eu acho que é isso que eu quero começar a escutar. E o pessoal está pondo lá 2 senhoras dando beijo na boca, e o pessoal... Quer dizer, eu não acho que isso vai contribuir. Vai contribuir com... Né? Eu acho que hoje está provado que o teatro, ele conseguiu ter mais público do que a própria televisão, proporcionalmente do que a própria televisão, do que o próprio cinema. Por quê? As pessoas estão ávidas de cultura.
ver coisas boas. E é isso que a gente tem que... E o coaching, eu tenho certeza, se levado, como vocês querem levar, o coaching é uma coisa, não que é boa, não é boa não. O coaching é necessário, porque a partir do momento que todo mundo pensar como coaching, nós vamos ter um país muito melhor. E é isso que nós precisamos. Mas será que é tão difícil entender umas coisas dessas? As bagunças. Será que hoje a televisão, eu sei que isso não vai acontecer, será que não teria que ter preocupação de preservar a imagem do Brasil? De determinadas coisas poder levar. Eu sei que a nível de jornalista é impossível. Mas será que às vezes não é bom pôr lá uma organização de base, um currículo escolar, como já tentaram, né? Mas que não funcionou. Eu penso muito nisso em televisão. Eu acho que assim, é muito importante, principalmente na questão do coach de carreira, onde você pega esse jovem que está saindo da escola, ele pelo menos ele ter essa noção de quanto que é importante, quanto que vale o pensamento dele, o quanto que é importante ele saber de fato o que ele quer para não ser manipulado, para não ser levado, para de repente, você comentou em determinado momento de questão de política, para que se ele saia de fato, para ele ir na Paulista reivindicar alguma coisa, ele saiba o que ele está fazendo e que não que ele seja um aglomerado de pessoas. Então, na questão de escola, eu acho coach importante em todas as áreas, mas na questão da escola, é muito importante que o jovem tenha essa noção de quem ele é, o que ele quer, para onde ele está indo, o que ele vai fazer. E volto a dizer, então, até aproveitar isso que você está falando, de que quem quiser entrar em contato, nós temos programas para levar isso de modo acessível dentro das escolas. É uma falha lamentável. O seu consultório, o seu trabalho que você está falando da Ferrari, fala alguma coisa disso. A Ferrari Coach Brasil, ela trabalha, trabalhamos dentro das escolas, dentro de empresas, gabinetes da Assembleia Legislativa, e o que a gente busca é justamente levar para a escola, que também essa questão de você levar essa formação do coaching, esse conhecimento do que é coaching para os jovens. Então, não sei se posso falar o número do meu telefone. Não, está passando, já está passando. Mas pode falar. É 964344030, prefixo 11. Tem o nosso site www.ferraricoachbrasil.com.br e lá as pessoas têm mais informações de quem que nós somos, como podem fazer para nos encontrar, como que podem ter mais informações sobre esse projeto que a gente tem de levar o coach de um modo mais acessível, tanto para empresas como para escolas também. Bom, a gente consegue traduzir o nome coaching aqui no Brasil, né? Mas é muito importante, sim. Eu trouxe, eu fiz programas com a Ivani, gostei muito, agora com você, Regina, e eu acho que a gente tem que ter esse tipo de aproximação. E aqui do Tudo Azul a gente tem aproximação com essas técnicas, com outras técnicas, porque o futuro é isso aí, não adianta. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima semana.